O trauma, na verdade, assim, é uma consequência de alguma situação que foi muito estressora para essa criança ou para qualquer sujeito, pode ser para um adulto, um adolescente, passou por uma situação extremamente estressora, ansiogênica e desencadeou um trauma. Ou seja, essa pessoa ela fica com o pensamento frequente com relação a isso, ou esse trauma ele pode vir a repercutir, a gerar alguns comportamentos disfuncionais e atrapalhar esse sujeito. De, por exemplo, uma criança que ela é duramente criticada e ela pode ficar traumatizada ao ponto de bloqueá-la, né, de ter dificuldade de expressar, de se posicionar, às vezes de apresentar um trabalho, enfim, de colocar ali o seu rosto e mostrar para outras pessoas e expressar o que precisa ser expressado ou comunicado. Então, o trauma, ele causa uma mudança de comportamento e uma mudança de pensamento também. Começa a gerar algumas incertezas, né, uma insegurança na cabeça dessa criança que pode impactar e tem uma grande probabilidade de impactar futuramente. Às vezes até no momento, se for um impacto muito grande para essa criança, como também a longo prazo e isso for ir permanecendo. Uma vez eu fiz uma live, eu falei sobre pais tóxicos. Quem assistiu essa live vai lembrar que não faz tanto tempo, mas eu falei sobre o que é pai tóxico, né? O que são os pais tóxicos? E pai, quando eu falo pais tóxicos, envolve aí tanto mãe e pai, certo? Não é pai, não, é só pais, então envolve o casal. Então, os pais tóxicos, que pode envolver também mães tóxicas, né? Às vezes um casal homoafetivo também entra aí. Qualquer relação em que esses pais responsáveis por essa criança, eles são tóxicos, aumenta a probabilidade de desenvolver traumas na infância. Aumenta a probabilidade. Porque os pais tóxicos, eles são tão negativos para essa criança, a relação é tão patológica e disfuncional que existe uma constância, uma frequência desses comportamentos, dessa relação. Então, essa relação patológica, ela é tão crônica ali, ela já está tão enraizada ali na relação entre os pais e entre esses filhos, que causa nessa criança, pode trazer traumas. Vou deixar bem claro isso. Vai causar algum trauma? Não sei. Mas pode. E eu vou já falar para vocês por que existe essa variação do pode e pode ser que não cause. Mas se for um caso de pais tóxicos, existe uma probabilidade, digamos, de 95% de causar. Porque existe uma frequência de relação negativa. Então é um pai ou uma mãe, né, que chantageia a criança, que manipula, que coloca a criança em situações extremamente estressoras, destrói a autoestima dessa criança, expõe essa criança a todo custo. Quem assistiu não tem como eu trazer assim, novamente esse tema dos pais tóxicos. Quem quiser entender o que são os pais tóxicos, assistam a live, tá salva no YouTube. Se eu não me engano, tá aqui também salva. Vocês podem procurar no GTV, procurem pais tóxicos, que eu acho que tem sim, aqui salva. Mas se não acharem, procurem no YouTube, mas eu já fiz e foi recente. Então, esse modelo de parentalidade, ele vai sim provocar alguns traumas. E o que a gente vê? Por que pode causar e por que em algumas pessoas não causam? Vai depender de muitos fatores. Vai depender como essa criança, né? O temperamento dessa criança. Vai depender da personalidade que vai sendo construída nessa criança. Vai depender de, às vezes, a criança ela tem um pai, uma mãe tóxica, não sabem se comunicar com essa criança, ameaçam, humilham, batem, destroem a autoestima dessa criança, mas essa criança ela tem, por um outro lado, um outro suporte, às vezes é um avô, uma avó, que são amorosos, que são acolhedores, um tio, uma madrinha, um padrinho, outras redes de apoio. Então, depende disso. Depende da forma como essa criança, ela internaliza algumas coisas, certo? Então, às vezes,
É uma criança dentro da personalidade mesmo dela, ela consegue elaborar de uma forma mais dinâmica e mais rápida algumas coisas, alguns acontecimentos. E tem crianças que não. Tem crianças que não. Então vai depender muito da dinâmica dessa criança. Só que, apesar dessa criança, às vezes, ter uma estrutura cognitiva, eu não vou falar forte, porque não é forte e fraco, não é isso, mas uma estrutura cognitiva que ela tem uma certa estabilidade, digamos assim, ela é mais estável, ela consegue racionalizar determinadas coisas, mesmo assim, ela está ainda vulnerável. A depender da intensidade de situações estressoras, de situações difíceis que essa criança passa. Então, não significa dizer que uma criança que, mesmo que ela tenha essa flexibilidade, essa forma de lidar, que ela saiba que ela vai ficar bem. Só dar um exemplo para vocês que eu atendi uma vez uma jovem, na maioria dos casos, eu nunca tinha atendido, foi só uma pessoa que eu atendi, de fato, só uma dentro de várias pessoas que eu já atendi que tem pais tóxicos. Teve uma moça, só uma moça dentro da minha experiência clínica, mas eu sei que tem outras pessoas. Mas essa moça me chamou a atenção, na época ela tinha uns 16 anos, 16 a 17 anos. E ela tinha uma mãe extremamente tóxica. Ela não tinha um pai tóxico, mas o pai não era tão presente, assim. Mas a mãe era assim, era um caso clínico, de fato. Era um caso a ser estudado, a mãe. E aí, essa mãe, né, fazia tanta pressão nessa menina, mexia tanto com o emocional dessa menina, mas ela conseguia gerenciar bem. Então, a psicoterapia, ela servia para ela organizar um pouco algumas formas de se posicionar, de estabelecer limites, mas você não via que ela afetava a autoestima dela, ou que ela era uma adolescente insegura. Você não via características assim. Mas eu tô falando para vocês que foi um caso que eu vi. Na maioria, por isso que eu digo assim, 95% dos casos acaba com a cabeça do sujeito. Então, a gente não pode pegar por uma exceção, duas exceções que acontecem e tomar isso como regra, porque acontece sim de algumas pessoas terem uma estrutura que conseguem lidar de uma forma menos pesada do que outras. Não é porque a pessoa é mais forte ou mais fraca, não, é da estrutura mesmo da pessoa, do cognitivo dessa pessoa mesmo, e ela encontrou alguns mecanismos, e dentro desses mecanismos ela soube lidar e durante a vida inteira ela conseguiu, né, ter esse jogo de cintura. Então, mesmo a mãe sendo tóxica, né, nesse caso específico, ela se posicionava, ela às vezes batia de frente, ela não era uma pessoa que assim, que ficava com medo ou receosa, ela realmente se posicionava, ela articulava, mas ela precisava de uma organização, porque era tanta informação, era tanto acontecimento todos os dias, que ela precisava, assim, desse suporte psicológico. Mas, de fato, dentro das questões emocionais, ela estava gerenciando bem. Então, esse é um caso de uma exceção. Então, por isso que eu digo, pode traumatizar, mas pode ser que não traumatize. No caso dessa filha, a meta de vida dela era se desvincular completamente dessa mãe. Inclusive, era uma das metas dentro do processo de psicoterapia. Ela se desvincular, ela ganhar uma autonomia tanto financeira, uma independência financeira, para que ela se desvinculasse dessa mãe. Então, nós podemos ver que isso vai depender da estrutura de cada um.